Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Muita notícia hoje, né? Segunda-feira, né? Depois do Vasco levar quer dizer, depois do Vasco apanhar de 1-0, né? Mas sofrendo bastante, né? Não sabendo sofrer, como os caras falam errado, mas eu já falei sobre isso, não vou repetir, sofrendo, né? 1-0, trave ajudando, foi assim contra o Fortaleza também, né? Todos os times parecem que são mais fortes que o Vasco, estão mais organizados que o Vasco, tem mais estrutura que o Vasco, né? Você vê aí, né? SAF do Galo, SAF do Cruzeiro, SAF do Bahia, SAF do Botafogo, né? Bragantino, time empresa. E os caras do Bahia, por exemplo, gastaram muito menos que o Vasco gastou e fizeram um time de titulares, né? Quem não lembra do Caio Alexandre, volante que acerta qualquer time, né? Junto lá com o pessoal do Fortaleza, organizava o meio de campo, né? Foi para o Bahia. O de Pena também foi para o Bahia, e outros jogadores que o Bahia foi lá e pegou, o Everton Ribeiro, né? Então, o Vasco gastou mais do que esses caras todos, né? E não conseguiu fazer um time titular, né? Pegou jogadores reservas de outros times que não jogam como titular em outros times, né? São reservas, e no Vasco são titulares porque é uma escassez, né? Há uma incompetência total, nós não temos jogadores bons, né? E não obstante aí ter Léo Jardim, excelente goleiro, né? Paulo Henrique, que ano passado deu muito mais do que está dando esse ano, né? Podia ter ajudado ontem, naquele momento lá que o Hugo Moura fez aquela cagada, né? Ao invés de... ele não foi recuar para o goleiro, ele foi tocar para o lado, né? Aí esperou o companheiro correr na bola, o companheiro não correu, né? Para ajudar, depois que ele perdeu na corrida também pro cara. O companheiro também não ajudou, porque se tivessem 2 contra 1, talvez não tivesse a expulsão. Mas como era o último homem, houve a expulsão e a gente ficou aí, né? O tempo inteiro com um jogador a menos. Não sei se o pessoal está falando de forma correta, né? Ah, ele fez uma escolha errada. Não sei se fez escolha realmente não, né? Até ontem, conversando com alguns amigos, né? Não sei se foi feita uma escolha errada. O que acontece é que ele fez uma cagada ali e a reação é correr atrás do cara e fazer o pênalti, né? Fazer a falta, que acarretou a expulsão, nada de pênalti, a expulsão, né? E se ele também não faz isso, todo mundo ia ficar reclamando, errou e não correu atrás, ficou parado, não sei o quê, né? Vão reclamar de qualquer forma, ele tendo feito a falta, sendo expulso, e não tendo feito a falta, deixar de repente o atacante chutar, o Léo Jardim pegar, a bola ir para fora, pegar no goleiro, né? Como eu falei. Então, voltando aqui, né? Léo Jardim, Paulo Henrique, que já deu mais do que está dando esse ano. Acho que poderia ter colocado 3 zagueiros, como fez com o Fortaleza, jogou um pouco melhor, né? Mantendo aí João Vitor na direita, Léo na zaga pela esquerda e o Michael centralizado, né? E na esquerda Piton, e não fez isso ontem. Ontem ele botou 2 zagueiros apenas, né? E colocou 3 no meio de campo: Sforza, Galdames e Cocão, né? Perdão, o Gumora, Cocão e Galdames, Sforza no banco. E na frente o David, né? E o David e o Verratti e o outro atacante me deu um branco aqui agora. Mas a questão nem é essa. A questão é que lá para as tantas ele botou o Adson na esquerda, no qual o Adson rende mais na direita, e colocou um outro jogador na esquerda, que rende mais na direita. Então fica muito complicado, né? Você botou o Rossi na esquerda, fica muito complicado atuar assim, né? O cara primeiro jogo 3 zagueiros, opa, não vou perder, perdeu. Ih, rapaz, eu vou tentar ganhar, 2 zagueiros, perdeu, né? O cara tá ali sustentando o emprego dele, né? Que ele quer ficar como técnico. A gente já viu aí o interino. Não, estou aqui como técnico, mas se colocarem outro, eu na minha modesta opinião falaria, não, estou aqui como interino, não tenho ainda estofo para comandar o Vasco titular, né? Precisa de força, de nome, né? De gabarito, eu não tenho ainda. E estou aqui como interino. Não, mas os caras não querem fazer isso, né? Os caras querem abraçar o mundo e não vão abraçar, né? Já tivemos outros técnicos aí que se acharam técnicos, né?
saíram da base, assumiram o time titular, depois voltaram para a base, ficaram incontentes, né? Descontentes, foram mandados embora, né? Porque ainda não tem estofo para ser titular do Vasco, né? Perdão, técnico do Vasco. Então, campo de bola muito ruim, né? De novo, né? Dominado totalmente. Primeiro tempo, 13 chutes do Atlético Paranaense contra nenhum do Vasco, né? Isso é lamentável. 64% de posse de bola do CAP contra a diferença dos 100% para a gente, né? E a nossa posse de bola era para jogar para trás e para correr para trás, aquela loucura que a gente sabe, né? A gente sempre corre para trás, não tem jeito. O Vasco não é aquele time que a defesa vai para frente, tenta impedir que os caras entrem na área, mas não, é sempre assim, os caras entram na área, porque a nossa zaga e nossa volância aí, mesmo, né? Com 3 volantes, corre para trás, é uma coisa inacreditável. Bom, técnico do Vasco, interino, né? Em algum momento ele falou que nós fizemos um jogo bom contra o Fortaleza. Cara, vai se lascar, irmão. Que jogo bom contra o Fortaleza que a gente fez. Se o resultado você achou que foi bom, ok, mas o jogo não foi bom, não. Fomos dominados, igualmente fomos dominados também agora contra o CAP, né? E estão dando Vitória como galinha morta. Vitória não é galinha morta, né? Mesmo jogando em São Januário, o Vasco vai ter que fazer 1 quilo certinho para conseguir uma vitória lá em casa. Lá não, aqui em casa, contra o Vitória, né? Que o pessoal brinca, né? Um time que tem patrocínio de uma casa de massagens, né? Isso é uma brincadeira, mas brincadeiras à parte. Vitória não é. Vasco não é favorito contra o Vitória. Quem fala que é um brincalhão. Não é. Vasco tá mal. Ah, mas o Vitória tá abaixo do Vasco. Não dá para você cravar o Vasco como titular jogando com ninguém, nem com o Ibis atualmente, entendeu? Bom, Força Jovem reclamou, né? Disse que o Vasco não tinha raça, que tinha que jogar com sangue e não sei o quê. Adiantou a Força Jovem? Não adianta, amigos. Amigos, vocês estão aí nessa vida aqui há pouco tempo, né? Quem vos fala tem 54, o pessoal que estava lá reclamando, lá cobrando, não chega nem a 35. Não é força de vontade, não é determinação, não é garra, é ruindade, Força Jovem. Não tem jeito, Força Jovem. É ruindade, né? Vocês vão reclamar depois de Fortaleza, depois do Criciúma, podiam reclamar então depois contra o Fortaleza, podiam reclamar agora depois do CAP, não tem jeito. É ruindade, não adianta chegar lá, falar que vai fazer e acontecer. Tem que reclamar contra a 777, já falei. Se vocês querem bater o pé, querem reclamar e tal, contra a 777 e não fazer o que vocês fizeram, né? O que os senhores fizeram, a 777 abriu a porta para os senhores entrarem, ao invés de vocês cobrarem a 777 por pífios jogadores, foram reclamar com esses pífios jogadores que não vão resolver absolutamente nada. Está aí provado, Cuiabá, mais uma derrota e o presidente lá, o bravateiro, mais uma vez, né? Disse lá atrás. Eles não têm motivação, aqui eles ganham 500 mil, 300 mil, não sei o que, não adianta, cara. Você paga mal, você paga bem, salário alto, para um jogador ruim. Então não é disposição, não é motivação, nas palavras do presidente do Cuiabá, é ruindade, né? Tá aí, Cuiabá lá embaixo, Vitória lá embaixo, Vasco lá embaixo, e salvo engano, Atlético Goianiense também, são os 4 piores, né? E aí tem aí 2 vagas para brigar, é o Juventude e Criciúma, né? O resto tá acima dos caras aí, tá acima da gente, porra, né? Essa porra de aqui é Vasco, isso aqui não é assim há muito tempo, desde o Vasco pela primeira vez, aqui deixou de ser aqui é Vasco, né? Esse discurso patético, né? Euriquiano, ou euricano, sei lá que bosta que é, euriquiano, euricano, não importa, daquele cidadão lá, o bravateiro, né? Não, há muito tempo que o Vasco está só descendo ladeira abaixo, né? Novo técnico, Pesolano, deu um sinal de positivo ao Vasco, vamos aguardar, vamos esperar, pode ser que a gente aguarde aí a vinda do Pesolano, né? Porque não adianta trazer um bosta agora, começar a perder, né? E continuar perdendo e perder aí a chance de trazer um bom técnico, né? E garantir que ele possa, em salvando o Vasco, possa ficar para o ano que vem, né? Porque eu acredito no Pesolano, né? Vi os jogos do Cruzeiro lá, como ele armou o Cruzeiro, mas em dado momento os próprios jogadores, né, criam uma rixa contra o técnico, isso é normal. Quantos jogadores fizeram uma rixa contra o técnico e derrubaram o técnico?
quando a gente tinha que derrubar os jogadores e não o técnico, né? Bom, o PC Oliveira, né? Para mim não é padrão algum, não é paradigma algum, né? Não é nada, né? Para mim. Disse que o pênalti, disse que a bola do Verratti tinha que que ele tentou tirar a bola do zagueiro, bateu na mão do zagueiro, tinha que expulsar, não sei o que, blá blá blá. Eu não vou comentar o que esse cidadão falou, porque ele é sempre contra o Vasco. Tá fazendo média aí, né? Mas quem quiser comentar aí de um outro palpiteiro qualquer, né? Porque hoje ele é palpiteiro, não é mais nada. É um cara que trabalha na televisão dando palpite aí, né? Não considero ele como uma boa fonte de um técnico, de um árbitro, né? Um juiz, não. Ele é patético, né? Tem raiva do Vasco e está querendo lacrar aí, né? Se o Vasco tivesse ganhado, ele ia falar que não, por essa jogada, tivesse jogado com um jogador a mais, ele ia falar que foi injusta a expulsão do jogador do CAP, mas como o Vasco perdeu, ele quer lacrar aí, dizendo que foi uma injustiça ter expulsado ter expulsado o jogador do CAP, e blá blá blá, e blá 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 e tal. Acho ridículo, né? Terrivelmente terrível essa questão aí de pegar o que o PC Oliveira falou para sustentar alguma fala para defender o Vasco, blá blá blá, né? Bom, o Vasco mais uma vez foi prejudicado, segundo o PC Oliveira. Minha opinião não vale agora, vou trazer um dado, né? Se vocês concordam com o PC Oliveira, eu vou descartar, mas vou colocá-lo aí como alguém que defendeu o Vasco e disse que o Vasco foi prejudicado, né? Então, mais uma vez, o Vasco foi prejudicado. Em todas as partidas, o Vasco foi prejudicado. E agora, o gigante aí, né? O megaloma no Flamengo está começando a reclamar, está começando a chorar, né? E olha que o Botafogo também foi tungado aí, né? Houve um impedimento ridículo que não foi, marcaram contra o Botafogo. Para quê? Para o Botafogo não escapar de Palmeiras e Flamengo, né? Olha aí, vamos ver o Textor, né? O que o Textor vai trazer para a gente de situação fidedigna, né? Para a gente começar a achar que o Brasileirão tem que mudar muita coisa, porque está com cartas marcadas, né? O Bruno Henrique aí do Flamengo reclamou, o Marcos Braz, né? Eles que falavam em chororô do Botafogo, o Bruno Henrique, estamos em outro patamar. E esse cidadão Bruno Henrique, parece que ele é autista, né? Autista não, que autista é um ser maravilhoso, que vive numa situação, porque porque o Papai do Céu botou ele para viver assim. Eu peço desculpas aqui com relação a isso. Autista é outra coisa. Parece que ele vive num mundo paralelo, né? Parece que ele vive num mundo paralelo, no qual ele diz, narcisismo total, que tudo com o Flamengo é melhor, tudo que o Flamengo é diferente, tudo que o Flamengo e tal, não sei o quê. É uma figura narcisa, né? No qual uma das facetas do narcisista é se achar o mais bonito, o mais fortão, mas o narcisista ele cria um mundo à parte e vive, né? É esse cara aí, o Bruno Henrique, dizendo que o Flamengo é isso, o Flamengo é aquilo, e blá blá blá, e blá blá blá, né? Para fechar aqui, né, para não me estender muito, o vídeo já está extenso, o próximo jogo aí contra o Vitória em casa, né? Temos uma semana para treinar, parece que vamos com o mesmo técnico, não vamos mudar o interino, né? Acho que ele deveria voltar para os 3 zagueiros e pensar em colocar aí, de repente, o David de titular no meio de campo, né? Para a gente ter uma variação melhor de alguém que pensa um pouco. E não só entrar com o Hugo Moura. O Hugo Moura não vai jogar porque está expulso. Não só entrar com Sforza, Galdames e Cocão. Bota o Adson para pensar um pouco mais no jogo, né? E não adianta você chegar e colocar o Eric Marcos aí, né? Na furada. Vai lá, garoto, resolve. Os crias têm que entrar devagarzinho, aos poucos. Não podem entrar assim para resolver jogo de homem, né? Garoto resolve o jogo de garoto. Garoto, ao tempo, virando um homem, a não ser que seja um extra série, vai resolver jogo só de garoto, né? Bom, se gostou aqui do meu canal Vasco Análise, do conteúdo, se inscreva aqui, Vasco Análise, sininho para receber as notificações, dê um like aqui, né? Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.